Meus caros, umas breves considerações, agora que faltam poucos dias para o 50º aniversário do 25 de Abril. Lembro-me bem desse dia, tinha 13 anos e ia fazer 14 em maio. Lembro-me de o meu pai chorar, foi a única vez que vi o meu pai chorar, no 25 de Abril. O meu pai era aquilo que hoje a extrema-esquerda chama de antifascista. Na altura falava-se realmente muito no fascismo. Nunca houve fascismo em Portugal. Talvez tenha havido resquícios de fascismo em Espanha, e é claro que houve em Itália e na Alemanha, isso é uma coisa da história, é só ler, é só estudar. Em Portugal nunca houve nada parecido com fascismo. Houve sim uma ditadura que nem sequer seria de direita. Houve uma ditadura porque Salazar, um pouco como o Marquês de Pombal, considerava que as coisas em Portugal só funcionavam se houvesse regras, se houvesse normas e se toda a gente cumprisse. E já Marquês de Pombal assim pensava, e isso foi motivo para muitas injustiças no seu tempo. Ele deu uma entrevista a um repórter inglês em que disse: você não conhece Portugal, porque em Portugal as coisas ou funcionam ao chicote ou não funcionam. Isto era Marquês de Pombal. Mas havia uma ditadura e as pessoas não tinham liberdade de expressão, e quem discordasse e tentasse fazer manifestações ou tentasse, enfim, reunir um grupo de amigos, que também era proibido isso, depois seria imediatamente detido, e os mais acérrimos defensores da liberdade foram parar, alguns deles, às prisões políticas e alguns mesmo ao Tarrafal. Não morreu muita gente no Tarrafal, embora enfim, não devia ter morrido era ninguém, mas ao contrário do que nos dizem também, aquilo, enfim... Bom, mas de qualquer maneira morreram algumas pessoas, alguns até estrangeiros, um moçambicano, na altura eram portugueses, hoje não seriam. O 25 de Abril o que trouxe foi a liberdade, para a liberdade de expressão, mas imediatamente nos dias seguintes, já no 1 de maio de 74, o Partido Comunista estava já com grande força, tinha-se organizado naqueles dias, entre o 25 de Abril e o 1 de maio, e já comandava grande parte das guarnições, das Forças Armadas, enfim, algumas unidades já estavam sob o seu controle, o que continuou esse processo até ao 25 de novembro, como sabemos. Portanto, nós devíamos celebrar duas datas. Uma, o 25 de Abril, sim, não há dúvida, sem ele não haveria liberdade, e outro, o 25 de novembro, que só a direita, neste caso só o Chega, celebra. O 25 de novembro foi apagado, mas a verdade é que se não fosse o 25 de novembro, nós estaríamos como antes do 25 de Abril, só que com uma ditadura de esquerda. De esquerda, nem sei se aquilo é esquerda, uma ditadura comunista, era o que seria. Seríamos o braço armado, a lança em África da União Soviética na Europa. Seria a entrada, digamos, seria uma coisa que poderia ter consequências imprevisíveis. Bom, mas eu não vos vou falar do 25 de Abril, hoje vou-vos falar apenas do poder local que se instituiu depois do 25 de Abril. Atrás de mim tenho uma Câmara Municipal de Ceia, e em frente, de lado, temos o Palácio da Justiça, e são dois elefantes brancos. A Câmara Municipal, neste momento, emprega talvez, 700 funcionários, com os funcionários das escolas, não é? Que agora estão todos a cargo das câmaras municipais. 700 funcionários é qualquer coisa de inacreditável, numa terra que tem talvez 7.500 pessoas, portanto é 10%, 10% trabalha diretamente para o município. E depois temos, talvez algo tão chocante ou pior, que é um tribunal construído de raiz, que está a cair, mal construído, tem que levar agora uma intervenção de alguns milhões, e que não serve praticamente para nada, porque nós perdemos as valências todas aqui nas pequenas cidades do interior, as valências que tivemos, se ainda tem algumas, outras cidades ao lado não têm praticamente nenhumas, ficou apenas o tal elefante branco, portanto um edifício gigante que custou milhões, a sua manutenção custa milhões e serve para muito pouco, fazer umas audiências por ano, nada de especial. Ou seja, gastaram-se milhares de milhões no interior, no poder local, e na justiça, nas escolas, que também estão todas a cair de podres, obsoletas, com material que não funciona. Vamos agora ter os exames do 9º ano, era para ser tudo feito em computadores que estão velhos, estão a cair de podres, têm 10 anos, têm 7 anos, têm 8 anos, têm até mais do que isso. Não correm as plataformas, portanto é tudo uma doidice.
Este país, depois de 25 de Abril, foi completamente desgovernado. Milhares de milhões por ano foram esbanjados, deitados fora. Alguém ficou com eles, porque o dinheiro não se perde, não é? O dinheiro não é emprego onde devia ser, mas alguém fica com ele, porque ninguém vê para aí notas na rua a voar. O dinheiro veio o dinheiro da Europa, veio o dinheiro dos nossos impostos, e tanto para o poder local como para as infraestruturas do interior, o que se percebe é que ele foi todo malbaratado. Temos realmente um poder local gigantesco que nos leva 90% daquilo que gasta é para o seu próprio benefício. Portanto, imaginem que uma Câmara que tenha um orçamento de 20 milhões liberta para a população talvez 10%, e esses 20 milhões são 10 milhões da população que vive aqui, nas taxas e taxinhas e MIS, etc. E os outros 10 milhões são do Estado. Quer dizer, o Estado injeta, imagina aqui nesta cidade, 10 milhões, a população injeta outros 10 milhões, são 20 milhões, e a Câmara desses 20 milhões liberta para a sociedade provavelmente 2 e pouco. As dívidas são imensas, em muitas câmaras do interior há grandes dívidas, quero dizer. Sei há poucos anos era uma das câmaras mais endividadas, hoje felizmente não é das piores, mas também está bastante endividada na mesma, e já está muito mais endividada do que há 4 ou 5 anos atrás, e portanto isto só funciona para manter os cargos das pessoas que trabalham nas instituições, mais nada. 700 pessoas que trabalham para a Câmara, não sei quantas trabalham aqui no Palácio da Justiça, também não são muitas, isto também praticamente não serve para nada, e aqui temos investimentos completamente inúteis, que em qualquer país desenvolvido, com 1/10 deste dinheiro, conseguia-se muito mais retorno, 1/10 das pessoas a trabalhar e muito mais rentabilidade do investimento. Câmaras como New York, que tem talvez 50 vezes mais população do que Ceia, tem menos funcionários do que a Câmara de Ceia. Não é menos de metade. E, portanto, nos países desenvolvidos percebeu-se que as câmaras municipais servem para controlar e para gerir. Aqui em Portugal, as câmaras municipais servem para dar emprego aos boys, seja do PS, seja do PSD, e aos amigos, e para prometer empregos mais tarde, para mais tarde, claro, que depois acabam por ser reconvertidos em votos quando é preciso. Está tudo mal, está praticamente tudo mal neste país. 50 anos depois de 25 de Abril, a corrupção é imensa, o mau funcionamento é generalizado, nós temos um índice de proficiência que é 1/3 de um europeu, ou seja, a rentabilidade do nosso trabalho é 1/3 da rentabilidade de um trabalhador da média da Europa, pai 1/5 de um alemão, e o dinheiro vem e o dinheiro desaparece. Milhares de milhões que vêm da Europa, milhares de milhões dos nossos impostos, desaparecem, as coisas não avançam, estão paradas. Vê-se o domingo, uma cidade que devia ser uma cidade turística, não passa um carro. Estou aqui no centro da cidade. E quer dizer, tudo inútil. Devia-se ter investido no turismo, não se investiu nada. Passam os autocarros para cima para a torre, vêm da torre para baixo, não deixam aqui nada em Ceia, também não têm onde almoçar, não têm onde gastar dinheiro, a verdade também é esta, está tudo fechado ao domingo. Portanto, isto não tem todas as condições para não funcionar. Isto é uma cidade do interior, esta é uma, mas outras haverá. Hoje à tarde vou a outra, mais ou menos como Ceia, mas tem uma feira do queijo imensa e vou lá passar um bocadinho e também lá farei um vídeo para verem o contraste. Nós também tivemos aqui uma feira do queijo, embora um quinto daquela que eu vou visitar hoje à tarde, mas enfim, não é por aí, porque as feiras do queijo e outros eventos funcionam naquele dia, naqueles dias, mas depois no resto do ano não há feiras do queijo todos os dias e, portanto, não se pode aguentar uma cidade e pensar que ela se vai desenvolver com eventos extemporâneos, com eventos de 4 em 4 meses ou de 5 em 5 meses. Eu bem sei que Óbidos é isso que faz, mas em Óbidos funciona. Eu não vejo isso funcionar em mais lado nenhum. Portanto, isso não pode ser um paradigma, isso não pode ser a solução. A solução é investimento em empresas para o interior, é criar postos de trabalho, criar riqueza, exportar e com isso, enfim, desenvolvermos o nosso país. Não é metermos 700 pessoas numa Câmara, que depois é preciso qualquer coisa, paga-se uma empresa externa para fazer, é fazer um tribunal destes de milhões que depois está praticamente parado, é ter escolas a cair de podres, com computadores obsoletos. Quer dizer, são milhares e milhões que se gastam e gastaram e continuam-se a gastar e nada funciona. É uma pouca vergonha. O interior está realmente entregue a si próprio e só por um milagre é que isto irá ao sítio. Esperemos esse milagre, já que não há investimento,
não há inteligência, não há captação de empresas. Esperemos então o milagre nos 50 anos do 25 de Abril.